Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Mayla Barroso Valente. Eu passei um bom tempo sem fazer conteúdo, nem gravações nenhuma para vocês. Vocês, principalmente vocês, mulheres, mas foi por um bom motivo. Mas vamos lá ao que trouxe para a abertura desse vídeo. Como eu falei para vocês, eu passei esse projeto meu que ficou estacionado. Eu vim trazer para vocês exatamente uma conversa franca e aberta sobre o meu processo de descoberta de arritmia. Durante esse processo, que fez desde o ano passado para cá, quase um ano, vai fazer agora em outubro, a minha arritmia, mas eu não encontrava canais que me trouxessem da arritmia na prática. E é isso que eu estou trazendo para vocês. Eu sempre encontrei muitos canais de os médicos falando exatamente o que era, ou diversos cardiologistas, mas a vivência de uma pessoa com arritmia, ou que era arritmia, como começou o processo de descoberta, eu confesso que eu não encontrei. Então, eu queria que você ficasse comigo até o final, para que você pudesse entender exatamente o que era a arritmia na prática, olhando sob os olhos de uma paciente. E fica aqui comigo, curta, comente, compartilha, multiplique essa rede de amigos aqui no canal, para que a gente possa crescer e essa informação chegar a outras mulheres. Enfim, ao final do ano passado, em meados de setembro, outubro, eu já vinha numa escalada bem intensa. Eu terminei o curso de Direito, já falei aqui em outros momentos, sou formada em Direito, também sou professora, então dava aula durante o período da manhã e logo à tarde tinha que estudar, à noite também estava na faculdade, tinha terminado o colado grau em agosto. Quando foi em setembro, outubro, numa das manhãs de domingo da minha vida, em que eu estava fazendo uma faxina em casa, empurrei um móvel mais pesado e percebi que meu coração bateu diferente. Era como se eu tivesse a sensação que o meu coração estava engasgado. Era essa a sensação. É, ele batia mais ou menos assim. Dum, 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 dum. E na hora eu parei de limpar a casa, lembro nitidamente, parei e fiquei me perguntando por que os órgãos da gente, principalmente o coração, a gente não é para sentir, né? A gente só sente ou quando tem um susto, ou quando tá com uma crise de ansiedade, mas no cotidiano, normalmente a gente não sente o coração bater e muito menos ele ser engasgado. Pois muito bem. Passei o domingo, fui para a igreja e eu continuando tendo aquela sensação de que o coração estava batendo meio que descompassado. Não é a mesma coisa do que uma crise de ansiedade. A crise de ansiedade, ela vem e subindo. Você acha até que o coração está acelerado na crise de ansiedade? Na crise da arritmia, não. O coração literalmente está batendo errado, descompassado. Chegou a segunda-feira, fui trabalhar, dei aula, retornei. E o coração continuou batendo em descompasso. Ao chegar no final da noite, apertou a sensação de tudo. Eu peguei um daqueles aparelhinhos, sabe aquele que a gente usava no Covid, oxímetro, coloca aqui no dedo que você vê exatamente o batimento cardíaco, a oxigenação. Então, no próprio oxímetro, que tem um lá que você aperta, que dá para ver o ritmo da batida do coração. Fazia exatamente. Dava para ver nitidamente. Procurei a minha irmã, que é enfermeira, ela escutou meu coração e disse: realmente, você está com um batimento errado, não sei te dizer onde mas você está assim com arritmia, é bom procurar o médico. Cheguei para o meu esposo, contei para ele, e aí sim, ele ficou muito assustado na hora, e nós resolvemos na mesma noite procurar na UPA. Nesse processo eles fizeram um ECG e lá sim foi constatado que eu estava com arritmia. Foi me mandado procurar um cardiologista e assim eu fiz. Contei para ele que eu estava assim
passando por essa arritmia, por esses sintomas, que meu coração estava engasgado. Bom, aí sim começa a minha saga para a descoberta do tipo de arritmia que eu desenvolvi. Ele me passou principalmente alguns exames, que é o que, se você está vendo esse vídeo, provavelmente o seu médico irá lhe passar. O primeiro deles foi o chamado exame de mapa 24 horas, que é quando você coloca um aparelhinho aqui no braço e ele vai medir a sua pulsação como se fosse um aparelho convencional da pressão, porém, num período de 24 horas, onde você dorme, acorda. É, foi passado também um exame de Holter, que é para medir, acompanhar, num prazo também de 24 horas, a eletricidade do seu coração. São colocados alguns eletrodos aqui e você fica sendo monitorada também os seus batimentos durante 24 horas. Outro exame que é solicitado é o chamado ecocardiograma. Esse você vai medir, você vai acompanhar, feito pelo médico, o exame que vai saber a estrutura do seu coração, para investigar se o seu coração não está com problema, de repente algum problema congênito ou de um problema adquirido, um problema no coração, da estrutura do coração. E por último, são 4 exames que eles solicitam, e por último é um chamado teste de esteira, que aí ele sim, você vai ser monitorada com, fazendo um teste de esteira por um médico cardiologista, cheio de também eletrodos. Você vai fazer desde uma caminhada leve até a corrida, até onde o médico vai lhe acompanhando, e ele lá do computador dele, ele vai acompanhando se a sua pressão subiu no movimento, se você teve uma arritmia, enfim. Fiz esses 4 exames. Vamos lá novamente. Teste mapa 24 horas para acompanhar a pressão. O exame de Holter 24 horas para ver a eletricidade do seu coração. Um ecocardiograma que vai olhar a estrutura do seu coração, se tem algum problema congênito ou adquirido. E, por último, um teste de esteira para saber como é que o seu organismo se comporta ao esforço. Trouxe todos esses malhaços de exames, apresentei no médico cardiologista. E sim, apresentou um problema de pressão alta, não muito alta, mas um problema de pressão alta. E lá estava a danada da arritmia, tanto no teste de esforço no movimento, guarde essa informação, teste de esteira no esforço no movimento, quanto no teste, tanto no exame de Holter da eletricidade. Notícia boa, o meu ecocardiograma não apresentou problema congênito, ok? Porque isso era uma boa notícia, porém, a arritmia eu desconhecia, tentei ver muita coisa no YouTube, vi muito pouco. O nome da minha arritmia apresentado no Holter é Holter, extrasístole supraventricular isolada. Levei para o meu médico cardiologista e ele disse: sim, você vai ter que usar medicamento para controlar a arritmia. Fiquei muito chocada na hora, porque eu não tinha nada de uma hora para outra, minha vida tinha mudado toda, eu não sentia nada. Eu estava naquele momento tomando remédio para pressão e tomando remédio para um beta-bloqueador para bloquear o ritmo, para organizar o ritmo do meu coração. Vim para casa, vim muito chocada, pois muito bem, mas igual, vamos encarar, se isso é a nova realidade, vamos encarar. Comecei a tomar um medicamento, mas o medicamento me fez muito mal. Eu passei a me sentir muito mal. Era, me parecia que as arritmias, me parecia que as arritmias haviam aumentado e me parecia que eu estava tendo insônia, eu estava tendo uns pesadelos extremamente vívidos, não conseguia dormir de noite, até o momento que eu passei mal de madrugada. Uma semana depois que eu comecei a tomar esse medicamento, eu digo, não, não consigo tolerar. Voltamos para o médico substituiu o medicamento por outro medicamento. Aí prometido que esse eu me daria bem. Passei, confesso que eu até quando olhei nas informações que servia também para ansiedade, como eu tenho ansiedade, eu já me identifiquei, eu digo, não, ótimo, vai servir para minha ansiedade. No começo, na primeira semana, me senti bem, o segundo medicamento chamado propanolol. Me senti até bem, tá? Eu estava dormindo melhor.
Mas depois de uma semana o coração começou a ficar mais engasgado, a sensação ruim, pior ainda. E aí eu passei a ficar, nossa, mas aí o segundo medicamento não está funcionando. Passaram-se 6 meses e eu continuava, foi no escalonando. Eu fui piorando a sensação de batimentos desorganizados. Marquei com um novo cardiologista, ainda de uma segunda opinião. Fui para um segundo cardiologista, isso já estava desde os exames, que eu comecei a fazer até lá, com uns 8, 9 meses. O segundo cardiologista que eu fui me solicitou um Holter para analisar novamente se eu tinha melhorado ou se eu tinha piorado com os medicamentos. Lá fui eu fazer novamente esses exames. Qual foi, para minha surpresa, que eu estava muito ruim e que os exames, quando o resultado do Holter chegou, não, eu tinha piorado muito. Tipo, lembra que eu falei no começo do vídeo que os meus exames tinham dado 2.000, passaram para 10.000. Ou seja, a cada 10 batidas no meu coração, uma estava em descompasso. Aí eu fiquei muito ruim, porque eu já coloquei na minha cabeça que eu estava entrando num processo de que meu coração estava piorando a cada tempo que passava. Voltamos para o cardiologista, essa segunda opinião, e o cardiologista me mudou de medicamento na terceira vez. Fiquei muito impactada agora sim, nesse momento. Ele disse: não, não se preocupe, você vai ficar bem, você começa a tomar esse medicamento, você vai ficar bem. Esse sim é o chamado metoprolol, que é um medicamento especificamente beta-bloqueador, mas que trabalha mais diretamente para o coração e menos para a ansiedade. Comecei a tomar esse medicamento a 25 miligramas por dia. Qual foi a minha surpresa? De todas as formas que eu estava me sentindo, essa eu piorei muito mais. Eu comecei a entrar no pensamento de que eu estava num ciclo de que aqueles medicamentos não me serviam e o meu coração estava entrando em deteriorização, eu estava morrendo. Ia para o trabalho, não comentava com ninguém, não comentava com meu esposo, nem com os meus filhos. Ia para o trabalho, do qual eu sou professora, dava aula, mas sempre naquela expectativa. Nossa, eu vou acabar parando. Entrei em contato novamente com o médico me mandou dobrar a dose de medicamento. E aí, eu, na conversa com ele, esqueci de citar, eu perguntei: doutor, quais são as causas, qual é o que pode me prejudicar? Será que eu posso fazer exercício? Ele disse: não, você está proibida de fazer exercício. Você está proibida de fazer exercício, você não pode ter muito estresse, porque também aumenta a arritmia. Aí eu disse: doutor, mas o que é? Faz o coração crescer, se desculpar? Sou completamente leiga. Ele foi e disse: não, aí você pode ter um AVC, ou você pode ter um trombo na veia do coração e ter um ataque fulminante. Aguardem até o final o resultado desse vídeo. Vocês irão se surpreender. Saí de lá arrasada, achando realmente que eu ia ter um infarto, que os medicamentos não serviam mais. Orei muito a Deus, porque eu estava numa novidade de vida, criando um canal, estudando para colocar esse canal para desenvolver. E tudo isso não estava surtindo efeito. Eu iria morrer do coração. Já estava quase em processo de despedida da minha família. E aquela sensação terrível aumentando. Eu disse: bom, já que eu vou morrer, eu vou procurei na internet outras informações, oração, ação. Eu estava orando muito, mas tinha que ter ação. Procurei na internet e me vi que o especialista para tomar de conta de arritmias é o arritmologista. Procurei um arritmologista na capital do meu estado, Fortaleza. Encontrei uma clínica que tinha um arritmologista e eu fui.
Fui com uma última esperança, porque eu não sei você que está me ouvindo, mas eu que sou uma leiga, me senti muito perdida nesse processo de adoecimento no coração. A gente foi para lá, quando o médico me recebeu, eu entreguei aquele chumalhaço. Exames de sangue, exames de os exames do Holter, lembra que eu fiz 2, ecocardiograma que não tinha nenhum ano, todos aqueles exames. Ele foi, olhou todos eles, analisou e disse: sim, a senhora está tomando remédio por causa disso? Eu disse: tô, doutor. Fui passado por 2 médicos, tá? Ele disse: não, o seu problema, prestem atenção, o seu tipo de arritmia, extrasístoles supraventriculares isoladas, não necessitam, a senhora está dentro da classificação de pacientes que não devem tomar esse medicamento. Faz com que a senhora piore. Gente, eu fiquei impactada, eu comecei a chorar, obviamente, afinal eu já estava em processo de despedida. Comecei a chorar. E o médico disse: não, a senhora não precisa chorar. E aí ele me fez todas as explicações do porquê que do meu tipo de arritmia e da minha tipo de condição não era necessário tomar. Me perguntou a quantidade de dose, ficou é, muito impactado. Por quê? Que eu tinha tomado, estava tomando esse medicamento, não sabia como eu estava aguentando tomar esses medicamentos, eram muito fortes, e que eu iria entrar no processo de desmame. Sim, minha gente, num processo de desmame. Eu cheguei lá achando que ele ia me dar notícia de que nenhum medicamento estava funcionando e que eu ia acabar deteriorando, sei lá, meu coração, até pela minha ignorância de conhecimento, e sair de lá com uma nova vida. Eis a importância de você procurar um bom médico, você que está me escutando agora. Ele me fez uma tabelinha para me começar a desmamar metade do comprimido por dia. Ele me perguntou se eu já tinha tomado naquela manhã, eu disse que sim. Disse que já não tomaria à noite, então eu entraria no processo de desmame, para que fosse feito em 3 semanas. E acreditem, eu estou vindo aqui conversar com vocês, gravar esse vídeo sem medicamento nenhum. E eu estou muito contente com o resultado. Fiz todo o processo mesmo com medo, mas confiei. E aí você me pergunta: tá, mas por que você não confiou em 2 e passou a confiar nesse? Porque especificamente eu tinha ido no cardiologista, digamos, genérico, e eu fui no da especificidade, no profissional que estudou apenas, ou entre os seus estudos, ele estudou especificamente a arritmia. Ele tem uma especialização em arritmologista. Então, nada mais do que ninguém, do que eu estar acreditando e confiando. Me passou muita confiança, me explicou tecnicamente o que eu ainda não tinha sentido, a segurança nos outros, e aí eu vim para casa. Estou nesse processo de desmame, nesse renascimento, trabalhando com muito mais tranquilidade, comemorando esse novo momento com a minha família e trazendo aqui para vocês. Esse é o meu relato de arritmia na prática. Quais foram os motivos em que ele me disse, dentre todos os outros? Que eu vou gravar com mais detalhes no próximo vídeo, mas que no geral poderia ser do momento de estresse que eu estava passando, no excesso de ansiedade, o problema de climatério, afinal eu tenho 40 a mais, nesse processo que vai entrando a menopausa e vai mexendo em todo o organismo, mas na minha condição, ou poderia ser apenas uma fase. O que importava é que eu teria que fazer novamente um Holter daqui a 3 ou 4 meses, para que pudesse ele acompanhar novamente, aí sim, sem os medicamentos, e que eu só acompanhasse. Quero dizer para vocês que eu estou me sentindo muito melhor. As crises que eu tinha enormes de arritmia não estou mais sentindo. E ele me explicou também que os medicamentos estavam me fazendo me sentir pior. Então, procurem, o vídeo já está longo,
né, eu não sei como é que você vai estar do outro lado para querer escutar tanto, mas a minha, instrução para você: procure um profissional da área, procure um profissional especificamente para o seu problema, não fique com a primeira opinião. Infelizmente, talvez a conduta certa para outros tipos de arritmia fossem essa que o médico, os 2 médicos no quais eu passei tomaram, mas cada caso, um caso. Cada problema de saúde tem que ser tratado de acordo com as condições de saúde, de acordo com os resultados do exame, e só um médico especializado na área pode lhe falar. Então, esse foi um dos motivos, foi o motivo que eu parei com as gravações do canal. Quero ficar com vocês aqui com outros assuntos da nossa condição enquanto mulher, da sintomatologia e o porquê de acontecerem arritmias chamadas arritmias benignas, que é o meu caso, e outros assuntos que sirvam para você. Você não fique tão solta e tão perdida como eu fiquei. Então, fiquem aqui comigo, curtam, comentem, me diga se você já passou por isso, se você já também teve essa sensação, de que eu confesso que eu tive a sensação quase morte, e de que você renasceu por um bom profissional. E claro, minha gente, com a graça de Deus que nos move, nos encaminha e nos coloca as pessoas certas no lugar certo, nos alimenta a fé e não nos faz desistir. Contra esse, tenho absoluta certeza que é o Senhor de todas as coisas e não está me colocando aqui conversando com vocês depois de ter me sentido tanto mal. Ah, curta, comente, ajuda esse canal a crescer tão pequenininho, mas que vai ficar tão grande com a sua ajuda. Um grande beijo, fica com Deus e se prepare para os outros vídeos. Tchau, tchau!